de Curso SEI. A gente sabe aprovar. Fala galera, vamos dar sequência aqui à nossa revisão de função do segundo grau, agora abordando o tema sobre o vértice da parábola. Esse é um tema bem sensível e importante, porque com esse tópico a gente consegue fazer questões contextualizadas. Então, em geral, você consegue criar questões mais elaboradas, com contexto relacionado até situações da vida, em que no final você tem que saber algo sobre o vértice. Eu vou até fazer, antes de resolver o exercício, vou até fazer uma revisão do assunto, que é importante e sensível. Primeiro aqui, um lembrete: toda função no segundo grau, seja com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, tem o que a gente chama de vértice, que é um ponto aqui, que quando o A é positivo, esse vértice é o ponto mais baixo do gráfico. Então, é o que a gente chama de ponto de mínimo, é o ponto mais baixo da função. É o menor valor da função ocorre nesse ponto. Isso é quando A é maior que zero, porque a parábola está para cima. E quando A é negativo, como a parábola está triste, com cavidade para baixo, esse vértice é o ponto de máxima, porque você vê que ele é o ponto mais alto. O maior valor da função ocorre nesse ponto. Esse ponto, que seja nesse caso ou nesse caso, a gente chama de vértice, mas que muda de interpretação, né? Aqui é o ponto mais baixo e aqui é o ponto mais alto. Esse vértice, ele tem duas componentes, que como todo ponto, ele tem ali a abscissa ordenada. O x do vértice, a gente viu lá na teoria, que é menos b sobre 2a. E o y no vértice é o famoso menos delta sobre 4a. Isso, lógico, né? Vale revisar aqui, considerando que a função é assim, né? É o famoso ax ao quadrado mais bx mais c. Então, por uma função do segundo grau, o x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Isso é para você calcular os valores. Agora, a interpretação, se é máximo ou se é mínimo, depende do valor do A. Mas em qualquer situação, para você calcular os valores, é isso. E aí, uma coisa que eu vou explorar nos exercícios é que o aluno confunde, às vezes, quando é que o enunciado está pedindo o x do vértice, quando está pedindo o y do vértice. E aí, o x do vértice é o valor de x que torna a função máxima ou mínima, ou seja, é o quando. Grava isso. O x do vértice é quando ocorre o máximo ou mínimo da função. E o y no vértice, já que a função é y igual a alguma coisa, é o valor em si. Então, o y no vértice é o valor máximo ou o valor mínimo da função. Aí, dá uma segurada aí que eu vou colocar agora um exercício para explorar isso na prática, né, com os valores. Vamos lá, galera. Vamos continuar agora. Voltamos com o segundo quadro. Agora eu vou resolver um exercício mesmo sobre máximos e mínimos, sobre o vértice. Então, olha só, enunciados. É uma questão já bem contextualizada. Então, uma loja de roupas vende um modelo de camisa por R$30 e, em geral, ela consegue comercializar 80 camisas por mês. Aí eles fizeram uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que cada R$1 que é aumentado no preço faz com que seja vendida uma camisa a menos. Isso faz sentido, né? Porque se você aumenta o preço, você afugenta o freguês. Então, aumenta o preço, o número de camisas vendidas diminui um pouco. Aí vem, qual o preço que gera a maior receita possível? Então, você vê, eu não sei o preço. Eu sei que o preço inicial era R$30. E aí, eu vou subir o preço. Só que vai subir quanto? Não sei, por isso que eu chamei aqui de X. Então, o preço agora vai ser 30 mais alguma coisa. Sei lá, vai ser mais 1, vai ser mais 2. O preço aí que eu estou querendo é R$35, é R$40, não sei. Eu chamei aqui de 30 mais X. É o 30 que é a referência, mais o aumento que eu vou dar. E o enunciado diz que se eu aumentar X no preço, que para cada R$1 de aumento no preço, é uma camisa menos vendida. Então, se eu vou aumentar o preço em X reais, a quantidade de camisas vendidas vai ser 80 menos X, que inicialmente são vendidas 80,
como eu agora vou dar um aumento no preço, eu vou vender menos que 80, vai ser 80 menos o X. E aí, qual é a receita? A receita é o que entra lá com as vendas. A receita é sempre o produto, entre o preço e quantos eu vendi. Se eu vender uma camisa só, o que vai entrar de receita é isso. Se eu vender 2 camisas, vai ser o dobro disso, e assim vai. Então, a receita é o produto dessas duas coisas. O preço novo, que é 30 mais X, multiplicado pelo total de camisas, que vai ser 80 menos X. Aí aqui eu fiz a continha, né, distributiva, 30 vezes 80 é o 2.400 e tal, não sei o quê, passa para lá, passa para cá. Aí você vai ter isso aqui, já arrumado. A receita, que agora que eu estou chamando de Y, é menos x ao quadrado mais 50x mais 2.400. Está aí, né? Surgiu segundo grau, né? Que até agora podia perguntar, né? Pô, o que tem a ver com segundo grau? Está aí, ó. O que tem a ver com segundo grau? A função que gera a receita gerada pela venda das camisas é uma função segundo grau que depende desse x aqui, que é o aumento que eu estou dando no preço da camisa. E observa a primeira coisa que é importante. O enunciado fala, a pergunta aqui fala sobre maior receita possível. Quer dizer, eu estou querendo saber algo sobre o máximo dessa função. Aí faz sentido eu falar de máximo nesse contexto? Claro que faz. Observe que esta função de segundo grau tem aqui o A, que é o menos 1, o A da parábola, é negativo. Uma função de segundo grau que tem A negativo, ela tem concavidade para baixo. Então, nesse caso, o vértice da função é o ponto mais alto, é o ponto de máximo. Por isso que ele fala de máximo aqui, a maior possível, o máximo. Mas aí, agora vem a outra coisa importante, que é, quando eu estou falando de máximo ou de mínimo, no caso máximo, eu estou falando sobre o vértice. Mas existe o x do vértice e existe o y do vértice. Você precisa saber identificar aqui. O enunciado, pela pergunta do enunciado, eu preciso achar o x do vértice ou o y do vértice. Nesse caso, é o x do vértice que eu preciso, porque eu escrevi no outro quadro que o x do vértice fornece o quando ocorre o máximo, e o y do vértice era o valor máximo. Nesse problema, ele não pediu a receita máxima, ele pediu o valor, o preço da camisa que torna a receita maior possível, que torna a receita máxima. Mas o valor máximo em si da receita, ele não pediu. Ele não quer saber o valor máximo da receita. Ele quer saber quando que ocorre esse máximo. Se eu quero saber o quando, é x do vértice. Então, calcula aqui o x do vértice nessa função, que é o menos b sobre 2a, isso vai dar 25. Então, o x aqui, que faz eu chegar à receita máxima, é 25. E agora, cuidado, que a pergunta dele foi qual o preço da camisa. Lembra que o preço da camisa é 30 mais o x. O x que eu quero é 25, mas a resposta mesmo, que é o preço da camisa, é 30 mais 25. Então, o preço que torna a receita da loja a maior possível é R$ 55. Está aí, como eu disse, um problema contextualizado, um problema que já caiu em tudo que é prova, um problema muito importante você saber fazer. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, tenta mastigar aí o que está acontecendo, até você aprender bem o que está acontecendo aqui. Até a próxima.